Então, pessoal, vou voltar aqui com vocês a fazer os vídeos, né? E aí a gente vai fazer o primeiro vídeo aqui referente à aula Palavras, Padrões e Propriedades que nós vimos. Então, vou recordar aqui com vocês o que nós fizemos em sala de aula, certo? Primeiro, o que nós vimos foi o seguinte exemplo. Verificar se a palavra contém o padrão AAB ou ABA. E aí, nós já temos o entendimento, né, de que o autômato, ele necessita um caminho para reconhecer esse tipo de padrão, certo? Então, vou colocar aqui, eu teria o caminho... Nossa, espera aí, deixa eu corrigir um pouquinho aqui esse negócio que ficou um pouquinho grossa a linha. Tá, aqui, né? Eu tenho o caminho que vai, se ler o A, né? O primeiro padrão A, B, eu teria que ter esse caminho aqui, A, e aí depois eu lendo o B, certo? Isso aqui, se eu quisesse reconhecer esse primeiro padrão. Ou eu teria que ter um caminho que fizesse A, B, né? Que é o outro símbolo, e A, né? Para reconhecer o segundo padrão, tá bem? E aí, a gente já chama a atenção, e isso também está na nossa nota de aula, que esses dois caminhos compartilham esses dois símbolos inicialmente, né? Então, isso vai aparecer, ou ele tem que ter o primeiro padrão, ou ele tem que ter o segundo padrão. Se a palavra contiver algum desses padrões, ela é considerada aceita pelo autômato que nós vamos desenhar agora. Então, agora a gente vai começar a fazer o autômato, e aí o início dele é igual, tanto para o primeiro padrão como para o segundo padrão, certo? Aqui é o estado Q0, né? E aí, se eu ver um A, certo? Ou aqui ele bifurca, né? Se ele vê o B, certo? Ele bifurca, ele vai atrás de um ou de outro padrão. E depois que ele leu o A, nesse primeiro caso, ele só precisa agora ver um B para ele já concluir que a palavra possui um dos padrões, certo? Que é o padrão AAB. E aí, aqui ele fica, né? Ele não precisa mais sair daqui. Então, aqui seria o Q1 e aqui seria o Q2, certo? E aqui o Q3. E aqui para baixo, depois que ele vê o AB, ele só precisa ver um A e ele conclui também dizendo que a palavra possui um dos padrões e já está no estado de aceitação e não precisa mais sair dele, certo? Esse aqui seria o Q4, né? O Q4 e aqui o Q5. E aí a gente já tem que ele tem dois estados de aceitação, certo? Aí a gente começa a ver aqui. E se ele tivesse aqui e ele continuasse vendo A? Ele podia ficar aqui, né? Até que aparecesse um símbolo B para ele concluir a palavra, certo? Ou se ele vem aqui, A, B, e ao invés dele ler um A, ele lê um outro B. Aí, bem, não existe nenhum padrão com dois Bs seguidos, né? Então, eu vou reiniciar para ele continuar procurando um dos padrões caso ele veja outro B, certo? E é isso, esse autômato é esse aqui, esse seria o autômato completo, tá bem? Vou encerrar aqui então e depois a gente faz um outro vídeo.